estamos entrando com um pedido de cassação do registro do Partido dos Trabalhadores, com o objetivo não só de cassar o registro dele, né, do partido, como também a apuração de diversos crimes relacionados tanto ao partido quanto a membro dos partidos também, do partido também, que eventualmente tenham se envolvido com esses crimes correlacionados que a gente vai citar. Nós já tínhamos feito uma denúncia no ano passado, solicitando a cassação do registro dos trabalhadores ao Ministério Público Eleitoral. Porém, o Procurador-Geral Eleitoral entendeu que as provas não eram suficientes e que eles não podiam iniciar um processo de investigação com base em notícias de jornal. O que é bastante estranho, já que a investigação serve justamente para poder apurar dados que venham a ser vinculados ou veiculados em diversos periódicos, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. O Luiz Inácio Lula da Silva foi citado na delação premiada do Hercólio Carvajal, que é um general ligado a Maduro, que foi preso na Espanha. O general Hercólio disse que foram enviados milhares de dólares, se não milhões de dólares, para o Lula e para seus comparsas nos anos em que o PT esteve no poder, em malas inclusive diplomáticas. Nós pedimos a abertura das contas das pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores para que isso seja detalhado e uma investigação profunda sobre o assunto. Um partido, para poder existir, ele não pode cometer algumas infrações. Uma delas, não pode ter braço armado no partido. E a gente lembrou nessa ação quando o Stedley, por exemplo, disse que ia pegar em armas se tentassem derrubar a ex-presidente Dilma. Ou seja, há uma confissão, inclusive, salvo engano, dentro do Palácio do Planalto, em que num discurso ele disse isso, Stedley. Além disso, a gente tem a delação do Marcos Valério, né, envolvendo o PCC. Além disso, o recurso internacional, que veio para o Brasil, nenhum partido no Brasil pode receber recurso internacional. Esse partido foi recebido, esse partido recebeu o recurso, pelo menos, de uma organização criminosa, que é a ditadura venezuelana. Além disso, um partido não pode responder a nenhum organismo internacional. E já é fato notório que o Foro de São Paulo é um braço acima do PT, ao qual o PT responde, ou seja, subordinado ao Foro de São Paulo, está o Partido dos Trabalhadores. Só isso já deveria inviabilizar o registro do Partido dos Trabalhadores. Então a gente está pedindo investigação e, entre outros pontos que o Darcy vai falar e o Aginaldo também vai falar, o coronel Aginaldo, a respeito do partido PCC. Bom, o PCC, como todo o Brasil sabe, todo mundo sabe, é a maior facção criminosa do Estado brasileiro, com braços, né, em vários outros países, principalmente os países que fazem fronteira com o Brasil. E na delação do Marcos Valério a gente fala lá, né, que o PCC financia campanhas e políticos do Partido dos Trabalhadores. Então, por isso, né, embasando esse pedido do Partido dos Trabalhadores, da incriminação do Partido dos Trabalhadores, é que consolida uma facção criminosa financiar um partido político, isso aí é totalmente inaceitável em qualquer lugar do mundo. Então, dessa forma que a gente encabeça, junto com todos que estão aqui, esse pedido contra o PT. Para além de todas as infrações já apontadas pela Carla Zambelli, que é uma ofensa à Lei 90/96 de 1995, conhecida como a Lei dos Partidos Políticos, no seu artigo 28 e artigo 31, a gente tem uma suspeita muito forte de que esse financiamento internacional também possa estar abastecendo milícias, como a Vila Campesina, que invadiu a Bolsa de Valores, também a Soja, e também milícias digitais, com brigadas digitais, que a gente sabe que operam hoje na Deep Web e também na web, operando em favor do PT. E é por isso que essa investigação é importante, porque aparentemente temos organismos internacionais interferindo diretamente nas eleições de 2022, interferindo na comunicação da população. Um outro ponto que eu esqueci de comentar, que também está na denúncia, é a respeito da confissão que foi feita pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em que ela parabeniza a CUT por ter criado um robô para envio e disparos de mensagens em massa. É notório, né, que nós, conservadores, somos investigados por possíveis disparos em massa, sendo que, tanto na CPI da fake news, quanto em qualquer outra investigação, nunca se foi provado esse disparo em massa. Muito pelo contrário, na CPI das fake news, uma das empresas que foi chamada para depor, o testemunho de um rapaz dizia que tinham feito disparos em massa em nome do Rui Costa, um dos membros do Partido dos Trabalhadores.
Ou seja, isso já acontecia no passado e volta a acontecer com esse robô que foi montado dentro da CUT, né, ou seja, com um recurso de pessoa jurídica, o que é proibido fazer nessa lei citada pelo Dárcio, e o PT poderia dizer que não desconhecia o fato, mas a Gleisi Hoffmann fez um vídeo em que ela discorre, admite e parabeniza, inclusive, a CUT pela criação desse robô. O que a gente solicitou, as diligências solicitadas para a PGR, e por que nós fizemos a PGR? Porque a gente percebeu que o Procurador-Geral Eleitoral não gostaria de encabeçar nenhum tipo de investigação nesse sentido. Então a gente pede à PGR que assuma essa investigação e que faça uma requisição de cooperação internacional. A gente determinou dentro da cooperação internacional qual é o juizado em que nós devemos pedir essa cooperação internacional para a Espanha, ou seja, a gente deu todos os dados, os caminhos que a gente conseguiu da advogada do Hercólio para poder buscar essa cooperação internacional, e pedimos também, inclusive, a oitiva do Hercólio Carvajal e também do Marcos Valério Fernandes de Souza. Pedimos também, requisitamos ao Supremo Tribunal Federal para disponibilizar a integralidade da colaboração premiada do senhor Marcos Valério, para que a gente possa ter acesso a ela e então corroborar com esse pedido de investigação. Transparência. Essa denúncia é a verdadeira carta pela democracia. Para finalizar, com tudo que Carla Zambelli falou, Dácio, o coronel Aginaldo, vamos lembrar os 14 anos do PT no poder, com toda a cúpula presa e condenada em várias instâncias, quase 1 trilhão na Petrobras, quase 400 bilhões no BNDES, mais de 40 bilhões da Caixa Econômica, fundos de pensão, ou seja, saquearam o país nos 14 anos que estiveram no poder. Então, serve mais ainda como prova robusta do que Carla, o coronel Aginaldo e Dácio falou. Encaminhamos tudo, através da nossa comandante Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, a PGR, para que as medidas cabíveis sejam tomadas e o partido PT seja extinto do nosso país. É importante ressaltar que essa denúncia foi realizada através do meu nome, Carla Zambelli, da Major Fabiana e outros membros da Frente da Lealdade pelo Brasil. Então, são pré-candidatos de todos os estados que formam essa frente pela lealdade ao presidente Bolsonaro e ao Brasil. E como o Darcy bem lembrou, hoje, dia 11 de agosto, isso sim é uma luta pela democracia, e não outras atividades e iniciativas em que a democracia é citada como uma palavra, mas não é observada na sua essência. Obrigada e boa noite. Deputada, uma pergunta. Eu queria ver desculpa se eu não entendi bem. O pedido de vocês é para não aceitar a candidatura do Lula ou de todas as pessoas que estão candidatas pelo PT? Na verdade, esse pedido, isso seria uma consequência, né? O que você está citando acaba sendo uma consequência. Pois é, o que é a solicitação, assim, A especificamente? solicitação é uma investigação e o pedido de cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Tá, mas foi para a PGR. Para a não? PGR. E não, Porque a PGR porque é uma lei. aparece. Existe uma lei que é uma denúncia para que a PGR possa investigar, porque, de acordo com esses fatos, o Partido dos Trabalhadores sequer poderia existir, porque ele não cumpre a lei uma lei dos partidos. Ou seja, é cumprimento da lei. Como é seu nome? Samanta, belo sobrenome. Samanta, o que acontece? Os crimes apontados nessa denúncia transcendem a questão da esfera eleitoral, compreende? Existe aí um recurso internacional oriundo de facções internacionais envolvidas com narcotráfico, por exemplo, como o coronel Aginaldo falou, o PCC tem envolvimento também com partidos políticos. Quem disse que a FARC deveria virar um partido político foi o Lula. Quem assina uma carta de apoio ao Lula quando o Lula é preso é as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, quando você tem um recurso internacional entrando no país, quando você tem crimes que aconteceram, como eu citei na AgroSoja, na Bolsa de Valores, entre outros, isso transcende a esfera eleitoral. E com relação ao nosso pedido, a gente não quer que ninguém seja caçado, a gente não quer que ninguém seja banido, nada disso. O nosso pedido é para que cumpra-se a lei. O que o artigo 28 e o artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos, 9096 de 1995 diz? É isso, cumpra-se a lei. Agradeço a todos, boa noite. Uai, seu app de vídeos curtos.